deputadas federais Carla Zambelli, de São Paulo, e Cristiane Lopes, de Rondônia, acabaram de conversar com o embaixador do Brasil aqui em Israel. Na verdade, foram levar recados do que vocês ouviram dos brasileiros, né, Carla? A gente esperava, na verdade, escutar dele uma declaração mais contundente contra o Hamas e até, eventualmente, ele poder se desculpar das falas dele. Nós tentamos tirar dele um pouco isso, né? Ele disse que eu menti num vídeo e eu falei, não, eu não menti. Eu disse que o senhor não pode dar declarações pessoais como embaixador. Como embaixador do Brasil, ele é representante do Lula. E como representante de um presidente, ele não pode dar declarações pessoais. E ainda mais comparando os reféns com moeda de troca, num tom que inclusive pareceu que ele estava se solidarizando com o Hamas, né, aconselhando o Hamas, o que é muito ruim, muito negativo. E ele manteve essa posição? Ele, na verdade, disse que o Hamas, assim, em off pra gente, disse que o Hamas é um grupo terrorista, que ele não apoia o Hamas, etc. Mas ele falou, por exemplo, algo que até a Cris pode reforçar. Quando eu perguntei para ele se ele podia aconselhar o presidente sobre as declarações que o presidente deu, tentando igualar o Hamas a Israel, dizendo que Israel era genocida também, etc., eu pedi para ele, olha, esse tipo de declaração não pega bem um chefe de Estado de um dos maiores países do Brasil. Ele disse, não, mas você tem que entender de forma global. As universidades nos Estados Unidos também estão dizendo. Eu falei, então isso justifica? Isso não justifica. Ele, como chefe de Estado, ele tem que ter a opinião dele e do povo dele, representar o povo dele. E fato é que 76% da população confia em Israel, né, Cris? E o que me deixou mais preocupada a estar aqui presenciando, sentindo a realidade do que o povo israelense está passando, é que, como parlamentares, nós temos uma sensação de que hoje o povo judeu parece que entende que o Brasil não está apoiando Israel. E a gente o tempo todo andando aqui pelas ruas de Tel Aviv, também no sul de Israel, onde nós fomos, nós tivemos que falar para eles, reforçar que Brasil é sim amigo, que o Brasil continua apoiando Israel. E perguntei do embaixador se ele já havia visitado um kibbutz, se ele tinha presenciado, se ele foi ali para ver o horror que nós vimos, porque nós fomos até lá. Nós vimos, eu vi o berço de uma criança, de um bebê todo ensanguentado. E infelizmente a resposta que ele nos deu é que ele não foi visitar um kibbutz, ele não viu as cenas que nós já vimos das câmeras dos terroristas, né, tudo que foi registrado ali, ou seja, ele não tem como sentir, porque ele não está, de fato, ao que nos pareceu, sentindo o que o povo judeu está sentindo, que é o que nós estamos sentindo. Dor, terror. Então, isso me deixou muito estarrecida em saber que o embaixador não fez essa visita. Outra coisa que nós... Por motivo de segurança, ele falou por motivo de segurança. Outra coisa que nós questionamos foi com relação ao apoio aos brasileiros aqui. Qual é o apoio que a embaixada está dando? Segundo ele, está conversando com a família, está dando apoio. Isso em relação ao brasileiro que está, nesse momento, ainda sequestrado pelo Hamas. Segundo eles, pelo fato da família ser cidadã, eles terem registro aqui em Israel, eles recebem um auxílio já do governo de Israel, né? Mas a gente sente ainda um apoio maior. Ele diz que fez visitas, que foi até enterro, que tem conversado com familiares aqui. Foi essa informação que ele nos passou. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que colocar também é que ele disse que o Hamas não é considerado um grupo terrorista no Brasil porque seguem as resoluções da ONU há 75 anos. O que a gente disse foi o seguinte: esse povo judeu já teve o Holocausto, já tentaram eliminá-los uma vez. Eles vivem sob pressão terrorista o tempo todo, cercado de todos os lados. E o que a ONU fala há 75 anos é uma coisa, mas há 72 dias aconteceu um ataque brutal, de uma catástrofe praticamente mundial, né, humanitária, e que a gente precisa mudar essa cabeça, essa mentalidade. Acontecimentos, né, surgem e a partir deles a gente tem que mudar nosso raciocínio. Ele disse que não. Ao final, teve uma outra coisa importante também, a gente perguntou, Cris, se já que o Lula tem muita proximidade com o Irã, inclusive o Celso Amorim tem uma extrema proximidade com o Irã, e esse próprio embaixador também tem. A gente perguntou se eles têm falado com o Irã e com o Catar, com o governo do Irã e do Catar, para tentar soltar os reféns. Até dei o exemplo do Putin, que conseguiu soltar um refém
russo. E ele disse assim, não, mas são 600. Aí até o assessor teve que corrigir e falou, não, são 600 moradores de Gaza que são russos, mas eles não estão sequestrados. Eles tiveram um sequestrado e Putin conseguiu resgatar aquele um sequestrado porque conversou com o governo do Irã. E o Brasil tem um sequestrado que aparentemente está sendo esquecido pelo governo brasileiro. Não, inclusive ele disse assim, não, a gente não considerou ele sequestrado durante um bom tempo, porque a gente não sabia se ele estava morto. Nós estivemos com Mihal, a filha dele. A filha dele disse que assim que acharam o carro dele, buscaram o tablet dele, porque é Apple, e a localização já deu em Gaza. Então ele falou que se a família tivesse dito que ele era sequestrado, eles teriam dado como sequestrado. Quer dizer, um desencontro de informações, e a gente percebe, assim, aí pessoalmente falando, até uma falta de vontade, me parece, sabe? Assim, não existe um esforço, né? E por último, a gente pediu para ele se ele podia, porque ele falou o tempo todo, não, mas eu já disse que a Hamas é um grupo terrorista, não, eu falei, mas o senhor pode aconselhar o presidente? E aí no final eu falei, o senhor pode gravar então um vídeo, já que o senhor já disse, fazer uma declaração para o nosso público, dizendo que o senhor considera a Hamas um grupo terrorista e que é importante essa batalha, trazer os reféns de volta. Ele disse, não posso falar, porque eu não posso dar opiniões pessois, você mesma disse. Eu falei, não, mas eu não estou pedindo uma opinião pessoal, estou pedindo uma declaração oficial. Ele disse, não posso, porque só o ministro pode. Eu falei, então por que o senhor disse para o UOL o que o senhor disse? Né? Só relembrando que numa entrevista para a TV UOL, ele falou que os reféns eram moeda de troca e que o Hamas não tinha como liberar, porque senão ficava sem moeda de troca. Ele afirmou que, no pensamento dele, né, ele falou como pensamento pessoal, que o Hamas, liberando os reféns, ficariam sem essa moeda de troca, que ele não entendia porque o Hamas estava fazendo isso, já que uma vez eles liberando todos os reféns, Israel poderia atacar Gaza de uma forma muito mais brutal. Aí eu disse assim, o que o senhor quis dizer com isso? Ele falou, quis dizer que é isso mesmo, Israel vai poder, depois que os reféns forem embora, atacar Gaza, isso é um fato. Mas o problema não é o fato, é a forma como ele disse, né? Então, e para o UOL ele pode dar uma entrevista de 45 minutos e para a gente não pode dar uma declaração dizendo o óbvio, que aquilo foi um ataque terrorista, que a embaixada de Israel, né, do Brasil em Israel, quer que traga os reféns de volta e dando um apoio para a comunidade. Inclusive eu trouxe para ele o pensamento comercial da questão. Eu falei, nós temos relações comerciais com Israel. Ele disse com outros países também. Então até me parece que não se preocupa com a comercialização com Israel. Eu não sei se você sabe, Cris, mas durante o dia nós brasileiros utilizamos mais de 300 tecnologias feitas em Israel, dia a dia. Né? Israel é um dos maiores inventores de tecnologia do mundo. E a gente comercializar com Israel é muito importante. A gente comercializa 2 bilhões, a gente vende para Israel 2 bilhões de dólares por ano. Então, é um comércio importante. Israel tem uma ligação muito forte com o Brasil, né? Tem a questão econômica, tem a questão religiosa, a questão espiritual, que a gente sabe o quanto o Brasil tem essa ligação com Israel por conta disso, questão tecnológica também, né? E humanitária. O que eu percebi do embaixador, na verdade, foi uma falta de sensibilidade diante, né, de um ato tão, assim, terrorista, né, assim, para o mundo, tão assustador, mas que ele não está vendo dessa forma. Eu acho que faltou mais sensibilidade, mais empatia, embora ele declare que esteja dando apoio, mas para mim, a partir do momento em que ele está aqui, não foi em loco ver de fato o que aconteceu, isso já demonstra um total falta de sensibilidade e amor, na minha visão, para com o cidadão israelense. Para finalizar, embora não seja uma visita oficial, vocês tenham sido convidadas, assim como eu, inclusive pela comunidade internacional Brasil e Israel, para vir conhecer de perto essa situação de guerra e tentar trazer luz para essa guerra de informação também que ocorre no momento. Vocês se sentem de alguma forma trazendo a mensagem, pelo menos dos eleitores de vocês para cá, porque tem muitos brasileiros, obviamente, que não se sentem confortáveis vendo o atual governo brasileiro se posicionar no mínimo de forma ambígua ali em relação a uma posição dessas. O tempo todo a gente teve que falar e reforçar o apoio do parlamento brasileiro, dos representantes da população brasileira, para o povo judeu, para as vítimas que nós conversamos lá no kibbutz. Então, foi muito importante essa vinda aqui para reforçar isso e também de levar para o Brasil, levar para o parlamento, levar para a tribuna o que a gente viu aqui. É diferente de lá, é diferente
frente você está vendo a realidade, você vê o sangue ainda ali no local, você vê as casas destruídas pelo fogo, você vê aquele cemitério de veículos e ao mesmo tempo a gente vê um país tão democrático. Enquanto a gente estava ali na praça, a gente viu uma cidadã muçulmana passando, que inclusive é enfermeira e trabalha no hospital aqui de Israel. A gente vê aqui pessoas de todas as nações, de todas as religiões, e são respeitados aqui, não são apedrejados, não cospem nessas pessoas aqui. Aqui tem um respeito de fato e tem democracia de fato, e tudo isso a gente vai levar. Verdade, Israel é modelo para o mundo, é modelo para o Brasil e é modelo para o mundo em todas as áreas, religiosamente, tecnologicamente falando, economicamente falando. A gente tem que levar tudo isso do que é bom para Israel e trazer o nosso apoio, o nosso amor que a gente tem para essa nação que é tão importante. E embora não seja uma viagem oficial, vocês trouxeram uma carta com assinatura de outros parlamentares, sim, e fazem parte, sim, de uma comissão importante nessa relação Brasil-Israel, né? Eu sou membro do grupo parlamentar, nós duas somos, o Parlagrupo Brasil-Israel. Eu sou membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós falamos, inclusive, com ele sobre a informação do Mossad que eu recebi de que o Hezbollah está se reforçando no Brasil. Eu fiz várias reuniões com o Ministério de Relações Exteriores, passei o sentimento do Ministério de Relações Exteriores em relação às declarações do Lula, que realmente são muito enfáticas contra Israel. Falei que nós sentimos muito as vítimas da Palestina e, inclusive, eu acredito que Israel está livrando, ao eliminar o Hamas, Israel vai livrar o povo palestino desse grupo terrorista. Então, aí sim os palestinos poderão viver em paz. E, ao final, era uma visita informal. Depois de ouvir tudo que ele disse, de ele se negar a dar uma declaração a favor de Israel e contra o terrorismo, eu me neguei a fazer uma foto com ele. Ele se levantou, disse: não acredito que você está fazendo isso. Eu falei: olha, eu preciso pensar como os meus eleitores não vão gostar de eu ter registrado uma foto ao seu lado. Ele disse: achei que você apoiasse os brasileiros. Eu falei: então, de fato eu apoio, o senhor não. Então, eu acho que ele não respondeu, ficou bravo, saiu e disse que eu não sou uma pessoa que cuida dos brasileiros. Eu acho que justamente estou fazendo o contrário e tenho certeza que muita gente está me ouvindo, sente também essa revolta de saber que o nosso presidente, e a gente falou muito seriamente, ele como embaixador do Brasil em Israel, com as informações que ele tem que passar esse sentimento. Ele disse que não sente esse sentimento, que não percebe esse sentimento. E justificou várias vezes o fato do Lula não dar essa declaração contundente contra o Hamas e a favor de Israel, e tentou justificar até o fato do Lula dizer que Israel é tão genocida quanto o Hamas. Como querendo dizer, as universidades dos Estados Unidos fazem, então tudo bem nosso presidente fazer. Não. O Lula, ele precisa entender que ele é chefe de Estado de uma das maiores nações do mundo, e isso reflete, inclusive, como eu disse para ele, nas manifestações que têm acontecido com pessoas vestindo a camiseta do Hamas e gritando "Viva o Hamas". E ele se calou diante disso, ele não respondeu. Então você percebe que quando a pessoa cala, né, ela está consentindo com essa afirmação que eu fiz sobre a influência do Lula em relação a essas manifestações. Então a gente sai daqui, eu saio com um sentimento de revolta, mas também de muita solidariedade com o povo de Israel, e sei que o povo brasileiro vai entender que essa missão é uma missão também para essa guerra de informações que a gente está vivendo no Brasil. Parabéns, Cris, por você ser essa pessoa que busca a informação de verdade. Eu fico muito emocionada ao ver seu trabalho e saber que são poucos os jornalistas que têm essa coragem de enfrentar o sistema. Mas se a gente não tivesse pessoas como você, a gente teria muito menos informação no Brasil e as pessoas pensando algo de ruim. E essa é uma questão, inclusive, espiritual, como ela disse. Nós precisamos dessa relação espiritual com Israel, né? Então, fica aqui nossa declaração, nossa solidariedade a você e ao povo de Israel. É isso, é isso. Missão cumprida por hora. Na verdade, missão cumprida, né? A gente continua, né? Aqui que a gente vai ter ainda outras ações, mas vamos levar muitas informações para o Parlagrupo, do que a gente viu aqui, e quem sabe até conseguir, né, levar alguns familiares de vítimas também para o Brasil, para que eles possam falar do que está acontecendo de verdade aqui em Israel.